Olá, seja bem-vindo ao podcast Sem Mimimi, o seu canal de política, que agora está com uma nova temporada, recebendo os pré-candidatos a prefeito e pré-candidatos a vereadores. E hoje recebemos aqui em nosso estúdio o pré-candidato a vereador de Itajobi, é o Andrei Virgílio, pelo PSD. Seja bem-vindo, Andrei, tudo bem com você? Olá, Natália, tudo bem? Boa noite a todos e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Isso mesmo, então gostaria que você, para começar, já falasse um pouquinho quem é o Andrei, né? Falasse um pouquinho aí da sua vida pessoal, profissional, as bandeiras que você levanta, fica à vontade. Natália, hoje eu estou filiado, no PSD, um partido de direita, junto ao nosso presidente nacional, que é o Gilberto Kassab, e tenho aí, junto ao município, a pré-candidatura também do nosso prefeito, o Valdinei Roque, conhecido como Peru, e isso a gente tem tendo um trabalho já de dedicação a nossas pré-candidaturas a vereador, criando uma chapa, tendo todo esse envolvimento antes mesmo da política, criando um cenário para que o município ele se desenvolva, tenha aí também representação nessas próximas eleições. Então, quem que é o Andrei Virgílio? Conta um pouquinho da sua vida para o pessoal que não te conhece, conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Sou natural de Itajobi, convivo há 38 anos lá no município, tenho minha família lá, meus irmãos, minha mãe, minha noiva, e tenho aí um grande apreço pela cidade, a qual já trabalhei, atuei na Prefeitura Municipal há um tempo atrás, e hoje venho com o lançamento da minha pré-candidatura a vereador para fazer a diferença lá na Câmara Municipal. A primeira vez que você está saindo como pré-candidato ou já tentou outras vezes? Na eleição passada fui candidato a vereador, mas não tive a oportunidade de ser eleito, Fui lá, tive uma votação de 144 votos lá no antigo PSC, partido que eu estava afiliado, e hoje estou aí no PSD com essa proposta de fazer a diferença no nosso município. O Andrei, atualmente, o que você faz na cidade? Natália, até ano passado eu estava atuando no Sebrae em São José do Rio Preto, onde eu estava como analista de negócios, tinha esse trabalho de fortalecer os municípios com programas e projetos que o Sebrae oferecia em cada município de atuação, e um papel fundamental na época foi de estar implantando esses postos que era de atendimento, que é fortalecer aí a rede de atendimento e também capacitar os agentes públicos para a oferta de produtos, serviços dentro da cidade. Hoje, até comecinho de abril, no mês passado, eu estava como presidente de uma entidade social, que é a Casa de Maria, no município de Itajobi, onde atende crianças, adolescentes, jovens e adultos. Também os idosos lá, que a gente tem também um trabalho e uma atenção especial. Na entidade, eu atuei quase 3 anos, Então, pela questão agora também do período eleitoral, tive que me desincompatibilizar, então tive que sair da atuação de presidente, hoje não estou atuando lá. Mas o que deixei lá também como um trabalho feito, a proposta era o quê? De fortalecer também as pessoas com capacitações, seja ela na parte que a gente fala cultural, a música, sempre via também como uma oportunidade de oferecer um curso de violão, de bateria, até mesmo de coral para a população de forma gratuita. Então esse projeto lá, que chama Clave de Sol, hoje ele atende 30 crianças no município. Então é um projeto que se desenvolveu, tende a crescer, porque é oportunidade que é levada a uma criança também, um adolescente, em aprender a lidar com um instrumento musical, ou até mesmo a fala, a música, que isso desperta muito
a criança e o adolescente. E tira também essas crianças da rua e um pouco do celular também, porque Sim. hoje a gente vê que é um vício, a criança fica ali e não descobre outras coisas, né? As riquezas culturais, tanta coisa legal para aprender, música, teatro, a gente vê que as crianças parece que estão perdendo um pouquinho disso porque ficam presas no celular. Então, quanto é importante levar música para dentro de casa, para a vida de um adolescente, de um jovem que às vezes está passando por um período difícil, dentro de casa. Então, esse projeto é de extrema importância. E outra atuação, né, que veio à frente que a gente fala, né, da falta do poder público em atender uma demanda, atender a necessidade, a gente teve aí também parceria com o SENAC, que foi um curso de atendente de farmácia. Então, quando a gente criou algum curso, é de uma necessidade local, né? Então, a gente sempre observa a necessidade, a demanda local para oferecer. Então, outros cursos poderiam estar acontecendo? Poderiam, mas ainda existe aquela questão também da pessoa querer, porque a gente vai abrir um curso se a pessoa também ter aí uma demanda para oferecer, abrir uma turma se tiver uma demanda. A casa, né, a Casa de Maria, ela ofereceu também oportunidades tanto na parte da modelagem de roupas, né, que a gente fala da confecção. Então, sempre tem mulheres que desejam aprender a fazer um simples arremate ou mesmo também um conserto, e isso ajuda. Até mesmo a gente vê aí trabalhos que já foram criados até peças já foram confeccionadas pelas participantes. Me orgulho de ter feito parte desse momento na vida de algumas pessoas lá. A questão também da beleza, que a gente sabe que é um mercado sempre crescente, tanto na parte de cabeleireiro, como também de maquiagem, manicure, design de sobrancelhas. Então a gente oferece aquilo que é de necessidade local. Como também uma parceria com o Sindicato Rural de Catanduva, que foi oferecido vários cursos de culinária, isso para atender também a necessidade local e também os produtores. Por ser uma cidade predominantemente agrícola, a gente também teve alguns cursos lá que na época eram oferecidos com esse objetivo de fortalecer também tanto a economia local como também o produtor rural. André, então vamos conhecer um pouquinho também da sua vida profissional. Bom, Natália, em 2008 tive a oportunidade de começar lá na prefeitura como educador social, no CREAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social. Atuei lá no CREAS, como também como coordenador do CRAS em 2009 e em 2011 atuei como coordenador municipal de saúde. Isso na gestão da ex-prefeita Kátia, onde a gente teve uma boa articulação, um bom envolvimento nas políticas públicas de atendimento. Na área da saúde, posso destacar aqui que eu tive uma possibilidade também de trabalhar na articulação das unidades básicas de saúde, a criação das UBSs ou de PSFs, que a gente costuma dizer lá no município. Então, o município ele teve uma expansão na área de atendimento da saúde com a criação das unidades básicas de saúde. Atuei lá também com a forma de humanizar o atendimento de saúde, ter aí uma aproximação junto com a população, um envolvimento para que a gente entendesse também a necessidade, o que a gente poderia, enquanto gestão, enquanto gestor da saúde, melhorar a vida da população e naquilo que ela necessita. Que acho que essa é a palavra-chave que você falou, é humanizar, a saúde. Eu acho que quando a pessoa está indo procurar uma unidade de saúde é porque ela está precisando, ela está doente, ela necessita de um atendimento mais humanizado, com esse olhar voltado à pessoa que está doente, está realmente precisando ali de um atendimento, porque começa tudo ali com atendimento, Você chega, já passa por uma triagem, um atendimento, passa pelo médico, e é o mínimo que acho que a pessoa ela está ali precisando de um acolhimento, de um atendimento humanizado. Isso, diferente de Catanduva, a gente fala, Itajubi hoje a gente tem 17 mil habitantes. A atenção primária ela tem que ser
oferecida ao munícipe com uma garantia de que lá ele comece, né, que não tenha necessidade de procurar uma média ou alta complexidade, como é o caso de Catanduva, que é a referência nossa, né? São 19 municípios que a Fundação Padre Albino atende, né, pelos hospitais de referência que a gente fala, que é o AME, o próprio Hospital Padre Albino, o Hospital Emílio Carlos, mas só que a atenção primária ela tem que ser dada para que o paciente ele possa lá mesmo resolver a sua necessidade, a sua questão, né? Então, tanto a consulta médica, como também a atenção que a gente fala da entrega da medicação, da necessidade de estar sempre, né, em contato com isso. E a gente pode dizer o seguinte, né? A saúde, quando a gente tem esse envolvimento, tem essa atenção, tudo acaba sendo melhor, né? Isso depende também da gestão. Exatamente. E falar em gestão, a gente já trabalhou na mesma gestão, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei em Itajubi, lá na prefeitura, na comunicação, na época lá do Laírton, eu fazia a TV Prefeitura, e nessa época conheci então o Andrei, entrevistei várias vezes, né? Porque o Andrei trabalhava lá pelo Sebrae, era o responsável, sempre trazia muitos projetos, coisas importantes para a população, né, eram projetos de extrema importância, e o Andrei se destacava, porque era muito comunicativo, desenrolava as coisas, né? Então a gente via que você era uma pessoa que se destacava mesmo, talvez por isso, pelo seu jeito de ir lá, de ser comunicativo, prestativo, né? Então foi a partir daí que eu conheci o Andrei, e acho que eu já te entrevistei mais de 10 vezes, hein, Andrei? Provavelmente, Natália, a gente teve aí, né, um bom relacionamento, porque assim, quando a gente trata com pessoas, lida com pessoas, tudo é mais fácil, né? A questão também de ter essa possibilidade que foi dada, né, a mim na época, tanto na gestão da ex-prefeita Kátia, como também na gestão do ex-prefeito Gilberto, a gente teve uma participação muito importante e fundamental naquele momento da cidade, porque em 2013, quando foi a gestão do ex-prefeito Gilberto, eu tive uma participação que foi na criação de um centro de atendimento ao trabalhador. A cidade ela tem lá 17 mil habitantes, como eu falei anteriormente, mas só que para uma busca de um seguro-desemprego, a pessoa na época tinha que se deslocar até Catanduva. Então essa oportunidade que foi dada aí de trazer o posto de atendimento ao trabalhador, de criar programas, projetos que foram importantes no desenvolvimento econômico também do município, como o Banco do Povo Paulista, o Espaço do Empreendedor. Então, essa familiaridade, antes mesmo de estar no Sebrae, eu já tinha lá no município, quando foi para a implantação do Espaço do Empreendedor, para abertura de empresas, que lá também fui conhecido como o Andrei do MEI, que a gente falava muito sobre isso, né, do microempreendedor individual. Então, assim, a facilidade, a desburocratização também do acesso a serviços que antes eram feitos por escritórios de contabilidade, a prefeitura também tomou essa iniciativa de facilitar. Então, lá muitas pessoas lembram de mim também como aquela pessoa que estava sempre lá no Centro de Atendimento ao Trabalhador, oferecendo esse serviço de intermediação de mão de obra, entrada do seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho, abertura de empresa, acesso a crédito. Então, assim, foi um momento fundamental até para o meu crescimento profissional, porque de lá, em 2014, eu iniciei minhas atividades no Sebrae. Fiquei lá por 9 anos, em São José do Rio Preto, atuei no escritório regional, onde temos lá 45 municípios, que é a abrangência desse escritório. E lá consegui também ter acesso com vários agentes de atendimento do Sebrae, que a gente fala que são os postos do Sebrae, e tive também uma participação importante, que foi a implantação também, a inauguração do posto de atendimento do Sebrae aqui no município de Itajubi. Então isso daí também eu tenho orgulho de ter feito parte dessa história também no município. Caramba, Andrei, você falando assim, parece um velho, hein? Já parece que tem uma longa e vasta aí, experiência. Mas quantos anos você tem? Hoje, Natália, tenho 38 anos. 38 Começou a trabalhar com quantos anos?
Aos 17 anos fui balconista, né? também de uma sorveteria na cidade. Me orgulho muito porque foi meu primeiro emprego lá na cidade de Itajubi. E disso daí atuei no serviço público como também atuei no serviço privado, né? Então assim, a gente tem uma experiência longa aí, uma trajetória, e assim, pela minha formação, como eu sempre brinco, sou formado na educação, sou professor por formação, mas nunca atuei. Mas adoro a educação, tive também uma bandeira que eu levei antes mesmo de sair da prefeitura em 2014, que era a educação empreendedora nas escolas. Tanto no ciclo 1, no ciclo 2, né, que é o ensino fundamental 1, de primeiro até o quinto ano, e do ciclo 2, do sexto até o nono ano, foi implantado a educação empreendedora nas escolas, o programa Jovens Empreendedores. Então isso também é uma gratificação de saber que lá atrás contribuí também com a formação dessas crianças. E é importante, né? Que com certeza faz toda a diferença na vida desses estudantes, desses jovens. Vamos falar um pouquinho de política. Por que que você decidiu, então, entrar na política, ser um pré-candidato? Olha, Natália, a gente sempre vê, né? Por que você não é candidato? Por que você não se lança candidato? Lancei sim, né, na eleição passada. Tive aí uma expressiva votação, mas só que naquele momento ainda, quem ainda não me conhecia? Porque ainda atuava também em São José do Rio Preto. Não tinha essa facilidade, essa aproximação como eu estou tendo hoje, né? Então hoje minha vida particular hoje é voltada a estar próximo da população. Então, no meu dia a dia, tenho sempre conversado com pessoas, visitado bairros, entendendo também a necessidade do município. E prova disso aí também, né? Ano passado, eu sempre costumo dizer isso, para quem me conhece sabe muito bem, hoje atuar na política a gente sabe o peso e a responsabilidade que é. Hoje você atuar como um prefeito ou mesmo um vereador, a gente sabe da dificuldade que é, porque a população sempre cobra isso de quem está na frente, né? Então, quando a gente vê a omissão do serviço do poder público frente à necessidade daquilo que a população ela precisa, o próprio munícipe vai atrás, ele corre atrás, ele tem aí a obrigação também de cobrar isso, né? Porque se está lá o prefeito ou o vereador, é para que ele cumpra também um mandato e também entregue aquilo que é necessário para a população. O papel deles também, né? E você aí foi muito cobrado, então, pela população? Andrei, você tem que ser vereador, né? Sim. Foi cobrado? Olha, no primeiro momento, quando eu tive aí o interesse novamente de sair como candidato a vereador, né? Pré-candidato a vereador nesse ano, eu primeiramente fui observar a qual partido eu iria me filiar, né? Tive aí uma escolha minha pessoal de estar no PSD, conhecendo o partido, sabendo das bandeiras que o partido hoje representa, a direita, né? Sabendo que também o município ele é um município conservador. Itajubi teve uma expressiva votação na última eleição a presidente, né? Tanto ao Bolsonaro como também ao Tarcísio, aqui ao governo do estado de São Paulo. E hoje a gente vê também que a gente tem que ter uma opinião, tem que ter também uma postura frente à necessidade e frente também àquilo que a população ela almeja, né? Então, a esquerda ela prevalece no município? Não, a esquerda não prevalece. Mas ao mesmo tempo a gente vê um governo populista e um governo assistencialista, que não atende às necessidades daqueles que realmente são de Itajubi. Então, por isso que a gente escolheu lançar ao PSD para que a gente possa melhorar e progredir, né? A cidade ela precisa avançar nessa questão. Bom, vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando de política, vamos falar desse atual cenário. A gente sabe que as pequenas cidades é sempre ano político, ano eleitoral, é uma guerra, né? E em Itajubi, se não me engano, são 4 candidatos
lá pré-candidatos, né, a prefeito de Itajobi. E como que você avalia esse cenário político, então, lá de Itajobi, pensando que sempre é 2, 3, mas esse ano 4, você acha que a população ficou até assim surpresa? Olha, Natália, a gente tem visto, né, observado muito isso, né, a movimentação política no município, né? A gente teve aí, na história da cidade, 3 candidatos a prefeito, em uma eleição bem atrás. Então, nesse momento, ter 4 candidatos é sinal de que algo está errado. A gente precisa avançar no sentido de que o município ele precisa de um governo que seja atuante, que seja responsável e, ao mesmo tempo, também pense no futuro com carinho, né? Por quê? A cidade ela tem a predominância agrícola, né? O cultivo do limão, todo mundo conhece Itajobi como a capital nacional do limão, Tahiti, e isso daí, necessariamente, a gente precisa ter o apoio, né? A prefeitura precisa dar o apoio em qual sentido? No sentido de que a economia ela não se baseie apenas no limão, mas que a gente tenha outras culturas também. Porque a gente teve um período que a exportação ela ficou prejudicada. E isso daí, o município acabou o quê? Fechando-se muitas vagas de emprego, pessoas ficaram desempregadas, e ao mesmo tempo falta qualificação. Porque se a gente tem uma qualificação profissional, dessas pessoas, elas podem estar atuando em outras frentes. As indústrias lá de transformação de bens que a gente fala, tanto a parte metalúrgica é um forte no município. Então a cidade também ela tem essa possibilidade de ter pessoas que se qualificam e se empregam, né? Tenham essa possibilidade de atuar em outras frentes. O município ele ainda depende muito da cidade vizinha, Catanduva, para outras situações, né? O comércio lá ainda precisa de um incentivo também maior do poder público frente à necessidade que é desde de uma associação comercial também, frente à atuação do próprio poder público em capacitar esses empreendedores. Então, tem muitas coisas ali que acabam ainda o município, a prefeitura, deixando a desejar para a população. Você acha que uma pessoa jovem hoje lá na Câmara faria a diferença? Eu estou te perguntando isso, Andrei, porque assim, algumas cidades pequenas, e eu vou citar então o exemplo de Itajobi, eu percebo que elas não avançam muito, não seguem a tecnologia, por exemplo. Então, ali na Câmara Municipal de Itajobi, eu fiquei assim, não sei nem te falar a palavra, quando eu descobri que não existe transmissão das sessões, por exemplo, para rede social, para algum canal no YouTube ou algum outro veículo de comunicação, não dá para saber o que está acontecendo ali. Então, um munícipe não consegue saber o que está sendo falado ali, discutido durante as sessões. Ela precisa ir presencialmente para acompanhar a sessão, sendo que eu, por exemplo, acompanho todas as terças-feiras a sessão de Catanduva da minha casa, pelas redes sociais. Se não dá certo pelo Facebook, tem o YouTube e assim vai. E ali em Itajobi, eu acredito que nem foto é proibido fazer. Então, assim, é um retrocesso ainda. Por isso, acredito que precisamos, não só em Itajobi, Catanduva, de pessoas novas, com ideias novas, para que esse cenário, né, mude, porque precisa evoluir, as pessoas precisam saber, ter transparência, né, e ter a informação correta do que está acontecendo dentro da Câmara. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Natália, até na eleição passada eu tinha dito algo que para muitos, né, você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza do que você está falando? Uma coisa eu digo e volto a repetir de novo nessa pré-campanha minha, né? Não sou a favor da reeleição, sou contra a reeleição. Eu acho que o mandato que você tem à frente é para que você possa fazer uma diferença na vida das pessoas, porque o que acontece? A gente é eleito pelo voto.
Então existe a democracia, então se você está lá hoje representando a população, foi pelo voto que você está lá. E acredito que para uma Câmara Municipal, que hoje ainda temos lá pessoas que estão no quarto, no quinto mandato já, isso já está bem ultrapassado, né? A população, ela precisa ter um conhecimento, sim, do que está acontecendo na cidade, o que acontece na vida da própria cidade, naquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, no ano passado, final do ano passado, após o Natal, dia 26 de dezembro, houve uma sessão extraordinária que aconteceu bem na calada, que a gente fala na calada da noite. Ninguém teve conhecimento dessa sessão extraordinária, que foi publicado no dia 22, na sexta-feira, quando foi no dia 26, uma reunião para tratar de criação de cargos em comissão. Acredito que a maioria da população não sabia disso. Como não sabe de outras situações que envolvem o dia a dia do município, né? Questão orçamentária, a própria questão da onde está sendo empregado o dinheiro da saúde, da educação, o que a prefeitura faz para a assistência social, o que faz para a geração de emprego, para o desenvolvimento econômico, porque o próprio município também não tem um departamento que cuida do desenvolvimento econômico. Então, como que a gente pode pensar em evoluir se a gente também não tem um departamento que cuida dessa situação para a cidade? Em relação ao regimento interno da Câmara, muito me admira mesmo também, porque você não pode tirar uma foto, você não pode filmar e não pode ter nem áudio, porque é crime. Ah, nem áudio. É bem complicado essa situação lá. Então, assim, aquilo que a gente vê, se a gente foi eleito para o povo, governar para o povo, por que você não pode ter transparência dos atos públicos? Porque Exatamente. Isso daí é, sem dúvida, algo que interessa para a população, não é para mim, não é para os 9 vereadores. A gente tem agora também para a próxima legislatura 11 cadeiras, então houve um aumento também de 2 cadeiras na Câmara Municipal. Se a gente ainda continuar nessa situação de ter ainda uma não permissão, de não filmar, não fotografar e não expor o que realmente acontece, então são situações que vereadores não fazem crítica, não fazem oposição a nada daquilo que o chefe do executivo está fazendo na cidade. Você acha que a Câmara, para o ano que vem, ela vai ser renovada? Olha, diante desse cenário que a gente tem acompanhado, dos partidos que estão aí buscando também uma representatividade na Câmara Municipal, eu acredito sim, mais que a maioria a gente vai conseguir ter uma mudança, né? Isso é importante. Falo isso porque, tanto que eu já acompanhei várias sessões, hoje não acompanho diretamente, mas tenho acompanhado tanto aí que acho que é comum a população saber do diário oficial do município, das notícias que acontecem de licitações, de contratações, porque a gente vê o seguinte, eu como um munícipe não aceitaria ser dono de um supermercado na cidade e não ter uma compra direta de uma cesta básica, de um fornecedor dentro do município. Hoje já faz 3 anos praticamente que uma empresa que é licitada para compra de cesta básica, que o contrato ele já é quase de 1,5 milhão, é de uma cidade próxima a São Paulo. Nem em Itajubi não existe uma compra direta de um fornecedor da cidade para gerar também o próprio recurso ser empregado na cidade. Esse recurso ele acaba indo para fora, não fica no município. Se você entrar, vamos supor que ano que vem você já está lá na Câmara atuando como vereador. O que você acha que dá para fazer? Você tem, assim, projetos em mente que você fala, isso é importante para o município? Primeiramente, o apoio da população é importante. Audiências públicas que não são realizadas e que depende, sim, também exclusivamente da população se interessar também pelo que está acontecendo na cidade, né? Tanto a audiência que a gente fala da educação, da saúde, são poucas pessoas que vão. A própria lei orçamentária, né, para a criação no próximo ano, infelizmente a gente não tem
pessoas que vão lá para saber o que está sendo destinado para aquele setor, o que vai ser investido para aquele departamento. Então isso acaba prejudicando muito, porque a população ela precisa primeiramente também se interessar e estar envolvida com isso. Então assim, a questão que a gente falou do regimento interno, ele tem que ser mudado, primeiramente. Ter acesso às mídias sociais, o Facebook, o YouTube, até mesmo o próprio site da Câmara Municipal, que muitas das vezes quando a gente vai buscar uma informação a gente não tem, e se a gente precisa de uma informação a gente tem que fazer por meio de requerimento. Isso é bem passado. Isso que é um retrocesso. É um né? retrocesso. Então, assim, qualquer informação que você precisa ainda hoje, a gente ainda tem que fazer por meio de requerimento. E isso a gente tem que simplificar. Em meio à tecnologia, a forma que está aí o mundo avançando, a gente tem que ter isso tudo na palma da mão. A gente tem que ter isso direto. Estou buscando uma informação, estou lá e estou acessando, estou me inteirando até do que vai ser a pauta daquela reunião. É questão até de respeito com a população, porque o munícipe ele tem o direito de saber o que está acontecendo, o que vai ser votado, quais os projetos que já existem, que já foram aprovados, acompanhar a sessão. Olha, eu não consigo sair da minha casa, acompanhar, mas eu posso, né, estar acompanhando de qualquer lugar. Então, eu acho que isso é questão de transparência, é questão de informação correta, oficial, chegando até o munícipe, né? Não foi o fulano quem disse, não, acompanhe a sessão que você vai ver, tá lá, tá gravado, tá guardadinho, pode entrar lá, acessar, né? E também respeito com o munícipe que tem o direito de ser bem informado. Sim, todos esses atos, eu falo sempre, né, são atos públicos e que devem ter transparência e total total, que a gente fala, visibilidade, né? Então, todas as informações que são colocadas no site da Câmara, elas têm que ter isso daí, e a gente não tem. Infelizmente, a gente quando vai buscar alguma informação, isso já aconteceu, não colocou antes. Aconteceu e depois é divulgado. Então, assim, infelizmente, a gente tem isso ainda no município. Mas a gente vê que a população ela está despertando, né? E ela está cobrando mais. Como que você vê, por exemplo, o cenário político da Câmara, dos vereadores? Entra e sai aí, porque a gente sabe que muitos sairão, gente nova também entrará, e eu acho que é isso, precisa-se de um up, né, para dar até mais uma respirada diferente, novos ares, né? A gente vê aí, quando a Câmara se renova, há uma grande esperança, expectativa em cima desses vereadores, que eles podem fazer a diferença para o município. Natália, eu acredito o seguinte, né? Todo mundo, quando entra em um mandato, ele tem aquela expectativa, gera aquela expectativa, sim, de transformar, de melhorar e de potencializar algumas coisas que o município está mesmo retrocedendo. Eu penso que no momento que a gente tem uma Câmara renovada, com pessoas aí que também têm um objetivo, não o pessoal, mas sim o coletivo, isso vem a melhorar, vem a acontecer algo diferente sim na vida das pessoas, não só de quem está lá legislando, mas de quem vai estar também acompanhando o trabalho dos vereadores e acompanhando também projetos, não só apenas indicações, porque o que a gente vê hoje no município, faço uma indicação lá pedindo uma lombada, faço uma indicação pedindo uma sinalização de solo, faço uma indicação dando a nota de pesar de fulano, de ciclano. Isso daí são coisas assim simples que não precisa de tudo isso. Precisa sim de projetos que melhoram a vida da população, que traga o anseio, a necessidade daquilo que ele precisa e ouvir, né? Sempre tenho ouvido muito a população naquilo que precisa. Precisa de um projeto que cria aí, por exemplo, uma guarda municipal. Tá, mas a guarda municipal ela tem esse caráter dentro do município ou não? É aquilo que a gente precisa entender. Tem orçamento, tem dotação orçamentária,
tem possibilidade de criar. Algumas cidades daqui da região a gente sabe que existe, né? Mas aí depende muito disso, de cada município. E o que eu tenho... entender a necessidade da cidade, né? E o que eu tenho visto, assim, dentro das bandeiras que eu sempre tenho atuado, como atuei já também no passado, eu acredito o seguinte: tanto o desenvolvimento econômico do município, naquilo que eu atuei quase 9 anos, né? Andei 45 municípios aí da região, e cada um com uma particularidade, cada um com uma necessidade, e todos se resumem ao seguinte: como que a gente pode gerar emprego, gerar renda para essas famílias? Por quê? Acredito sempre no quê? Que qualquer munícipe tendo emprego, tendo uma renda, ele pode estar tendo uma saúde de qualidade, tendo uma educação também que atenda às necessidades dos seus filhos, mas além de tudo, a gente precisa entender de que não podemos viver de uma política barata, uma política assistencialista. A gente precisa ter a qualificação como uma bandeira para que essas pessoas que ainda não têm aquela pessoa que está saindo do ensino médio, não tem ainda uma qualificação, ela esteja preparada para se qualificar, tenha aí o seu primeiro emprego com uma qualificação, onde ela possa também ter um bom salário, um bom rendimento também. Isso é o que eu penso, né? Tem certas situações também que até mesmo o distrito industrial lá, a gente tem uma área lá que na época da gestão do Laírton, a gente está lá parado ainda, não se mexeu. Tem uma outra área que após agora quase 3 anos e meio, o atual prefeito regularizou. Então a gente já podia ter tido aí várias outras situações, mais empresas, mais empregos, e ter também uma economia que fosse boa, né? Então a gente sabe que quanto mais vive a pessoa no assistencialismo, naquelas políticas de pedir, que a gente fala, né? Aquela pessoa que só fica lá pedindo, então o município ele não se desenvolve, o município ele fica pobre. Então a gente precisa, Itajubi ele tem uma capacidade, sim, a cidade tem uma capacidade de ter um bom rendimento de trabalho, de postos de trabalho e também de renda para as famílias. Bom, além de legislar, um dos papéis do vereador é fiscalizar o executivo e também atender a população. Você acha que os vereadores, ao seu ver, eles estão fazendo esse papel de não apenas legislar, mas fiscalizar o executivo? Você acha que está acontecendo isso ou está tendo muita, como a gente fala, passação de pano? Eu acredito muito nessa situação, na passação de pano. Por quê? Tudo a gente vai cobrindo, né? A gente, não vamos fazer vista grossa para tal projeto, vamos, né, aprovar, e é isso que acontece, porque hoje a gente tem uma Câmara em Itajubi, sendo a maioria com o chefe do executivo, né? Então isso daí acaba deixando também refém muitas coisas. Por exemplo, foram vários atos inconstitucionais, e um deles, né, que até no ano passado, quando levei ao conhecimento do Ministério Público, foi sobre o programa Frente de Trabalho. O programa Frente de Trabalho, se a gente for ver na essência, é um programa que, sim, poderia ser de caráter emergencial, de uma necessidade naquele momento, não de um caráter que a gente fala permanente. Então isso daí, a própria justiça interveio nessa questão, porque existia lá 100 vagas do programa Frente de Trabalho, atendendo lá 100 munícipes. Nisso daí não existia um critério, né, por mais que falasse na lei que existia esse critério, mas foi passado pela Câmara de um projeto que não estava atendendo também a necessidade que a gente fala constitucional. Então foi um programa que foi rompido, né? Então assim, depois houve uma criação de um programa Bolsa Qualificação, que ainda está atendendo 80 pessoas. Mas o nosso objetivo, eu sempre falo, o objetivo não é em nenhum momento
deixar a população acerca de, poxa, rompeu, acabou com aquele programa, né? E agora, o que eu vou fazer? A gente precisa pensar em uma política que seja uma política de desenvolvimento, porque isso daí acaba não sendo. Por mais que alguém fale lá, olha, esse é uma política que está atendendo 100 famílias, está atendendo com um salário mínimo, uma cesta básica, mas só que os direitos que a gente fala trabalhistas acabam não sendo respeitados também, porque a pessoa não tem um 13º salário, não tem férias, não tem um registro em uma carteira de trabalho, e isso daí acaba sim deixando a população à mercê. Então a gente tem que ter sim políticas que sejam de desenvolvimento. Essa é a minha bandeira que eu sempre falo, né? Desenvolver a cidade com meios que sejam legais. E isso eu vou levar sempre aí, né? Se acontecer, que a gente fala de um mandato, isso daí na Câmara Municipal. Bom, você falou que houve muita população, né, que conhece muita gente. Nessas suas andanças aí, ouvindo os munícipes, quais são as necessidades que você ouve que a população precisa mais, reclama mais, que falta, por exemplo, no município? Olha, hoje na saúde a gente tem um grande problema que são as filas intermináveis de consultas de referência, né? Que quando a gente fala consultas de referência, é quando o município, não que o município não possa atender, é aquilo que o município, na verdade, ele tem que referenciar a hospitais de média e alta complexidade. O município ele faz atenção primária, né, que é a consulta que a gente fala nas UBSs, aquele primeiro atendimento, e se for o caso de uma cirurgia de catarata, de uma cirurgia vascular, ou mesmo de um procedimento estético, você tem que encaminhar esse paciente para a referência regional, que no caso é o AME, aqui de Catanduva, ou mesmo o Hospital Emílio Carlos. Então a gente vê que tem pessoas que ainda dependem aguardando para um atendimento. Então a gente tem que fazer o quê, né? A gente precisa criar políticas que assegurem o atendimento também no hospital lá da cidade. A gente tem um hospital que pode ser utilizado até mesmo para um centro cirúrgico que hoje ainda não existe. O Hospital São José. O Hospital São José. Ele está lá praticamente ainda com uma área, um espaço lá ocioso, que é o centro cirúrgico, e que poderia ter algumas cirurgias eletivas lá, propriamente dentro do município. Então a gente ainda tem cirurgias que acontecem, que a referência hoje é a Santa Casa de Santa Adélia. Então hoje ainda algumas cirurgias são referenciadas a Santa Adélia, ou mesmo também para o Hospital de Base em São José do Rio Preto. Agora, criar alguns contratos que são permitidos também de consultas, que a gente fala multirões, né? Bem lembrado aqui, multirões de consultas oftalmológicas, consultas neurológicas, ou mesmo também ortopédicas. Então isso aí a gente tem a possibilidade, né? O município tem essa possibilidade, essa iniciativa também de simplificar. Ultrassonografias também, que existe exames de imagem que a pessoa aguarda quase 2 meses para passar por um exame de imagem. Até mesmo a questão de medicamentos, que foi criado na gestão, aumentou de tanto para tanto, mas só que chega num determinado momento que agora não existe medicamento, né? Então alguns medicamentos já estão faltando para alguns tratamentos específicos. Então assim, a gente tem que ter um planejamento também dessas ações para que se a gente inicie um programa, a gente continue, não que ele pare no meio do caminho. Então muitas pessoas, se estão em tratamento, acaba tendo que recorrer aonde agora? Ao particular, a comprar esse medicamento, porque a prefeitura não assegurou, não fez um planejamento orçamentário para aquela necessidade daquele momento. Como também vejo que o município ele pode sim ter um bom comércio, desde que a gente tenha uma boa articulação também entre a prefeitura e o comércio, para que se desenvolva, né? Que se crie
ações, campanhas. Fortaleça, né? O fortalecimento do comércio é importante, porque a gente vê municípios como Urupês, como eu visitei já várias vezes, um município que tem aí uma participação importante entre associação comercial e empresários, porque existe lá aquele interesse também de que o município se fortaleça e que o dinheiro permaneça também no município, não que ele vá para outro município. Porque a pessoa acaba não encontrando ali e vai para fora da cidade. Sim. Ali tem em Itajobi uma associação de comerciantes ou empresarial? Não existe. Não existe, então por isso que é uma necessidade constante. Como também destaco, né, a questão que a gente fala do desenvolvimento econômico na geração de emprego. A gente sabe hoje a cidade ela tem ofertas de vagas, ofertas tanto para homens como para mulheres, porém o que esbarra naquele momento a admissão desse funcionário é a qualificação. A prefeitura nesses últimos 4 anos de gestão não fez nada para essa população. Então a gente não tem um departamento específico para cuidar dessa qualificação, dessa mão de obra. Qual é a necessidade da minha empresa? O que eu preciso para que esse homem, essa mulher precisa seja admitido naquela vaga. Então a gente tem muita mão de obra que não é qualificada. E isso acaba refletindo lá na frente quando essa pessoa ela precisa de uma oportunidade, mas ela não tem. Por quê? O próprio município também não criou esse cenário de capacitar, de desenvolver também essas pessoas frente ao mercado de trabalho. Bom, a gente falou bastante também de saúde e educação. Como que você avalia a educação em Itajobi? Bom, Natália, a educação hoje no município, ela desde lá da época da prefeita Kátia, da ex-prefeita Kátia, já foi municipalizado. Então teve aquele processo de municipalização onde as escolas, né, tanto a Escola Inácio da Costa, a IMEF Inácio da Costa, a IMEF José Cardoso de Matos, no distrito de Nova Cardoso, e até mesmo a IMEF Maria Aparecida Nelly, ela foi municipalizada. Então, do primeiro até ao 9º ano são municipalizados. Então, a rede municipal de ensino, ela precisa sim ainda ter uma melhor capacitação dos professores, uma capacitação contínua com esses professores. Muitos que entraram nesse último concurso são pessoas de fora, então a realidade também vivida é diferente. Quando a pessoa ela chega numa sala de aula, ela não vai encontrar aquilo que ela encontrava de repente em Catanduva ou Novo Horizonte. A cidade ela tem um material didático já apostilado também, existe isso, existe o cuidado que foi feito aí também de ter a entrega de um uniforme, de um tênis, de um agasalho, que a gente fala de uma roupa de inverno. Porém, a educação ela tem ainda aí muito que avançar na questão mesmo da capacitação, tanto do professor, como também no dia a dia daquelas pessoas que estão na educação, que estão vivendo lá, convivendo com as crianças, né? Então a educação ela tem ainda uma necessidade de ter ainda uma frota sempre remodelada, sempre buscando aí atender a necessidade, porque a gente tem alunos também que o município oferece o transporte público para outras cidades, como Catanduva e São José do Rio Preto, que são referências aí também da educação, mas que, maioria das vezes, ônibus aí já com mais de 20 anos e sucateados. Precisa renovar a frota. Precisa renovar essa frota. Bom, segurança. Só para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho da segurança em Itajobi. Ali não existe, por exemplo, a Guarda Civil Municipal? A questão da segurança pública no município, a gente não dispõe de uma guarda municipal. Então, isso que a gente recorre? Praticamente a 2 viaturas da Polícia Militar. Então, essas 2 viaturas, uma ainda é compartilhada com a cidade de Marapuama, uma cidade vizinha nossa lá também. Então, quando a gente tem ocorrências de natureza, como foi um fato aí recente de uma lanchonete que foi assaltada no conjunto habitacional José Sambrano,
polícia demorou muito para chegar no fato. Então, isso daí dificulta muito, porque a cidade também ela cresceu. Hoje a gente tem lá quase, pelo último censo, 17 mil habitantes. A gente sabe da dimensão, da área territorial do município, fora também a zona rural. Isso que eu ia falar, ali tem a área rural ali é muito grande. Sim. Às vezes até a polícia chegar até ali no local do crime, a pessoa já fugiu ou já foi para algum outro município ou se escondeu em alguma área rural, dificultando ali para o pessoal, né? A segurança fica comprometida. É importante que assim, um trabalho como esse, ele precisa ser também junto com o governo do estado, porque só, né, a questão do município não compete ao município. Competiria aí, no caso, ter essa atuação de um convênio junto ao estado para que esse atendimento ele fosse com um maior efetivo policial ou mesmo também uma possibilidade de uma criação de uma guarda municipal. Isso tudo aí a gente tem que tem que analisar, né, porque houve aumento sim na criminalidade, no furto, no roubo, houve. Nesses últimos 12 meses a gente sabe de números aí que o município nunca viu tanto isso como aconteceu nesses últimos 12 meses. Por se tratar de uma cidade pequena, hoje a gente tem visto que a cidade pequena também ela não é mais tranquila. Ela precisa sim de um efetivo maior de policiais e a polícia sempre na rua, fazendo patrulhamento e acompanhando, fazendo abordagem para que isso inibe a atuação desses roubos, desses furtos. Corpo de Bombeiros também o mais próximo ali de Novo Horizonte. Sim, hoje o município ele dispõe também de um caminhão-pipa que faz essa atuação. Tem a Defesa Civil Municipal também que atua no combate ao fogo, no incêndio, quando acontece. Não sempre, mas existe uma equipe preparada também para esse atendimento lá na emergência. Bom, então agradeço, Andrei, pela sua participação aqui pela primeira vez no Sem Mimimi. Mandar um abraço para todo mundo lá de Itajobi, a terra, a capital do limão. Já trabalhei lá. Então, um abraço carinhoso para todo mundo de Itajobi. Né? Hoje recebi aqui Andrei Virgílio, falou um pouquinho de tudo: educação, saúde, emprego, capacitação, comércio, enfim. Foi um bate-papo bem gostoso. Espero que você aí de casa tenha gostado também. Pode deixar um recadinho aqui nas redes sociais, qualquer tipo de pergunta que a gente também, ao longo da semana, vai tentar responder a todo mundo, tá bom? Gostaria também de deixar rede social, Virgílio, Andrei, e aí você também vai estar disponibilizando o vídeo para todo mundo assistir. Sim, eu que agradeço aí a participação aqui do podcast Sem Mimimi, pela primeira vez também. Natália, agradeço essa oportunidade de estar aqui, falando com uma grande audiência também que você tem, né, lá na cidade de Itajobi. Isso é importante, a gente sempre conhecer também outros meios, né, outras pessoas também, apresentar um pouco o trabalho da nossa cidade, isso é importante. Agradeço, né, quem quer seguir, acompanhar lá o meu trabalho também, é Andrei Virgílio, tanto no Facebook, no Instagram vai estar lá Virgílio Andrei, então as pessoas podem ir lá, curtir, comentar, a gente sempre está lá à disposição para conversar e dialogar. Muito obrigada. Então, um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, com outro itajobiense, hein? Então, espero todo mundo. Um abraço.